Quem ainda não fez, faz concurso. Porque o serviço público é o único que tem uma certa garantia, né, de que você terá o senhor no final do mês tranquilo. Agora, os outros não, os outros estão quebrando. A maioria das firmas, né, das empresas e tal, que eram baluarte, né, de produtividade, de lucro, elas estão entregando. Eu estou sabendo até que a Magazine Luiza está quebrando. Cuidado com a Magazine Luiza. Então você vê milhões de empregados que essa mulher tem lá no Brasil inteiro. O que vai acontecer se ela quebrar? Como estão dizendo que está quebrando. Enquanto ela quebra, também tem outros que vão subindo, aqueles da Avon. É Avon que chama? Não, não é. Avan. Que ele tá, ó. Mas olha aquele cara, como é que ele é em relação às coisas diferentes de uma Magalu. Uhum. O cara, ele ganha muito, porque ele não foca só em ganhar. Ele foca também em distribuir, né, o que ganha, ser bom para quem precisa. E hoje, quem está querendo, né, entrar nesse time dos vencedores, ele tem que se virar os vencedores. Então esse cara da Avon, esse cara é um bom modelo. A Magalu já não foi, mas ela agora, nesse momento, parece que ela está meio ruim das pernas, está entregando os pontos. E tudo tem a ver com mudança na Cuca. Eu acho que o ensinamento dos grandes mestres do passado tem que ser levado em conta. É dando que se recebe. Se quer dinheiro, quer ganhar muito, pense nisso. É dando que se recebe. Mas eu não tenho para dar, tem. Quer ver? Dá um sorriso aí para mim, deixa eu ver, dá. Olha lá. Olha lá, viu como você recebeu o sorriso de volta? Então é dando que se recebe. Isso é uma lei que não falha. Não falha. Então, eu diria assim, né, que muita gente, como a minha avó, por exemplo, era contra essa lei. Ela achava que essa lei estava errada. Ela falava, é dando que se recebe. Ela dizia, não, mas você não pode dar a quem não precisa. Você tem que dar a quem precisa. Erro. Você tem que dar a quem não precisa. Porque você quer ser uma das pessoas, né, desse time, de quem não precisa, mas que quer receber. Então é erro pensar em dar só para os pobres. Isso é um erro. Por quê? Porque você está colocando na sua mente um programa assim, para eu receber eu preciso ser pobre. É isso que a vovó passou. A vovó era mais forte do que o vovô, sabe, nesse aspecto. Ela que passou essa crença tudo para a gente. Porque não é assim, cara. Se você der a quem precisa, é ótimo. Você deve fazer isso. Mas isso é o quê? Isso é caridade. Você quer ser objeto de caridade pública? Não. Então você não está dando com o pressuposto, né, de que sua mente crie essa ideia de que para receber tem que precisar. Então veio o outro lado. O outro lado é quando você dá, e a vovó ficava doidinha com a turma lá, os netos, os filhos, sabe? Porque estava dando presente a gente que não precisava. Por exemplo, a pessoa rica, que era colega da neta dela, estava fazendo aniversário e a menina queria levar um presente. Mas você vai levar presente para ela, não precisa disso. Ela só sabia falar assim, ela não precisa disso. Ou seja, só pode receber se precisar. Olha o que isso cria na descendência dela. Toda a descendência. Porque toda a descendência dela, de rico, fica pobre. Porque precisava seguir essa ideia. Por que ficou rico primeiro? Porque quando eles vieram para... Não só eles, todos os imigrantes daquela época, eles ganharam terras. O governo dava terra. Então os caras que, né, igual os italianos,
quem mais? Alguns, né? Alguns desses aí, italianos eu sei que era assim. Tinha muitos japoneses também, né, em São Paulo, eles se estabeleceram lá. E tinha também os alemães. Em todo lugar onde os alemães se fincaram e os italianos, eles criaram progresso no lugar. E aonde, né, os descendentes, os ascendentes da minha avó, que eram os espanhóis, os portugueses, foram pobreza. Pobreza. Então, para você atrair a pobreza, basta você querer privilegiar só os pobres. Que aí a sua mente vai falar assim, para eu ser privilegiada, eu tenho que ser pobre. Aí morreram tudo na pobreza. Minha bisavó, riquésima que foi, morreu na miséria. A mãe da minha avó. Era tudo gente que pensava desse jeito. O pensamento, gente, é o guia. Conforme você pensa, você sente. E o seu sentimento é uma vibração. Isso é muito simples se a gente pensar em termos de estação de rádio, né? A estação de rádio, você tem o rádio aqui e tem a estação transmitindo lá. Se você não tiver como sintonizar, até se fala muito nessa palavra, sintonizar o rádio na mesma vibração do transmissor, você não capta o que eles estão transmitindo. Então o universo está transmitindo riqueza e pobreza. Como é que o seu rádio está sintonizando? Da vovó e família, na pobreza. A gente não pegava a rádio da riqueza, só pegava na pobreza. Então, se o tema é esse, né, eu acho que esse é um bom começo. Na que você estava falando, eu até pensei assim, que a gente estava preocupado em fazer um produto barato, né? Uhum. Só que, na verdade, né, você tem que ampliar, você tem que produzir para rico mesmo. Você pode fazer para pobre, mas como o Ayrton Senna, como o Tony Robbins. Há várias formas, Quer né? dizer, você faz para pobre, até mais para doar mesmo. Uhum. Não para ser lucro para você. E eu acredito, eu não conheço muito bem a vida do criador desse iPhone, né? Mas eu acredito que ele pensava desse jeito, porque ele era um cara pobre inicialmente que virou esse cara incrivelmente rico, né? Que o iPhone e outros produtos da mesma linha. Mas o cara tem que pensar assim. Tem uma coisa que eu queria falar com você também que pode ser interessante. Na minha terra, lá em Alegre, Espírito Santo, cidade maravilhosa, mas um povo desgramado de... Quer dizer, tinham os ricos e os pobres, nós éramos na ala dos pobres, né? A escolha da vovó era pobreza, então nós éramos na ala dos pobres. Mas lá na ala dos pobres, tinha, em toda a cidade que eu conheci naquela época, tinha um pobre que era ao concurso, o máximo. 6 meses sem tomar banho, sem mudar roupa, né? Todo sujo, revirando lixo, mexendo com isso. Era no nosso caso lá, era o Fumaça. Né? Que o Fumaça nunca ficou doente. E ele era um miserável de primeira linha, um cara assim, né? Não tomava banho. Tinha que alguém dar uma roupa para ele, daí a 6, 7 meses que ele não tinha trocado de roupa ou mudar, para ele poder vestir uma roupa limpa, levar ele para o rio, lá para o Rio de Alegre, né, para dar banho nele, a poço, praticamente ele não queria tomar. Então esse era o Fumaça. Agora, eu descobri uma coisa interessante, que depois eu fui comprovar em vários outros caras igual a ele de outra cidade. Eu descobri que cada cidade, pelo menos no Espírito Santo era assim, no estado do Rio, que eu conhecia bem, tinha um desses caras. Um desses caras, o miserável mor, o maior deles. Né? E aí, um dia eu fui fazer uma enquete sobre isso. E não foi nem lá mais, não foi, essa descoberta foi feita aqui, que tinha um miserável, que eu morava ali na rua Montes Claros, e tinha um miserável lá. E eu lembrei de Fumaça, mas igualzinho, cara. O cara
ele dormia na rua, ele tomava banho de 8 em 8 meses quando alguém dava uma roupa, o cara revirava lixo, pá, 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 pá. Então, assim, em miséria, ele era PhD, era o máximo, o máximo. E eu fiquei pensando assim, eu nunca vi esse cara doente. Aí eu lembrei do Fumaça também, eu nunca tinha visto o Fumaça doente. Eu nunca tinha visto um outro tal de Serelepe lá de Cachoeira da Pimirim doente. Aí eu resolvi fazer uma enquete com os pessoal que conhecia, falando, não, ele não fica doente mesmo. Não, eu nunca vi ele doente mesmo. Aquele ali, eu nunca vi ele dar um espirro. A vizinha lá, quando ele ficava mais tempo perto, ela falou, nunca vi ele nem espirrar. E está chovendo, ele está lá na chuva, ele está fazendo sol, ele está lá no sol, e ele não adoece. Aí eu pensei na mente, no funcionamento da mente. A mente tem um espaço. E se esse espaço está todo ocupado com a miséria, não há lugar para a doença. Então eles não ficavam doentes. Aí eu fui confirmar, lá em Alegre, quando eu passei, eu fui a Guarapari, na volta eu passei em Alegre, confirmei, todo mundo que conhecia o Fumaça nunca ficou doente. Não, ele não fica doente. Mas em miséria ele era professor. Quer dizer, nem precisava ser professor, bastava você olhar para ele. Então aí eu entendi assim, que a mente realmente é esse poder, né, que a mente tem. Se você ocupa ela toda com, igual a vovó, né, com a ideia de que você tem que proteger só os pobres, ela vai querer ser pobre também para poder ser protegida. Entendeu? Aí a vovó ficava muito zangada quando o neto, qualquer dava um presente bom para uma pessoa que não precisava. Mas ela não precisa! Ô vovó, será que a gente só tem que privilegiar os que precisam? E ela disse que era mesmo. E por isso a mãe dela morreu na miséria, ela morreu na miséria, vovô nem morreu na miséria, vovô sumiu. Meu avô sumiu. É uma coisa que a família tem, assim, uma dificuldade muito grande, porque meu avô, ele saiu para receber o salário mínimo do INSS, que ele era aposentado, e roubaram, assaltaram ele, roubaram ele, e nunca mais ele foi visto.